Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré e hoje a gente vai falar sobre um tema interessante, o Tribunal Eclesiástico. Muita gente pergunta, no telefone às vezes aqui para a Arquidiocese, eu queria que vocês falassem sobre o Tribunal Eclesiástico, eu tenho um problema às vezes no casamento, vivo uma segunda união, eu quero saber como resolver essa situação, a casais em segunda união. Como é que a gente faz para acessar o Tribunal Eclesiástico? Nós temos um Tribunal Eclesiástico aqui na Arquidiocese de Belém, um Tribunal Arquidiocesano, um tribunal importante, que já tem um percurso muito grande e exerce realmente um pastoreio, podemos dizer assim, muito importante aqui na Arquidiocese de Belém. Então, hoje a gente já fizemos programas aqui sobre o Tribunal Eclesiástico, mas vira e mexe, há muitas dúvidas e a gente traz esse tema aqui para nós, para o nosso Janela Aberta. E hoje à noite a gente está recebendo a Maria Regina Arruda Barreto, que é notária e auditora do Tribunal Eclesiástico. Boa noite, Regina, seja bem-vinda à Janela Aberta. Boa noite. E também o diácono João José Froz Rodrigues, também auditor e notário do Tribunal Eclesiástico. Boa noite, diácono, seja bem-vindo à Janela Aberta. Obrigado, foi um prazer. Muito bem. O tribunal, ele trabalha aqui, o texto base, diremos assim, é aqui, olha, o Código de Direito, deixa eu aqui mostrar para vocês aqui, o Código de Direito Canônico, né? Esse aqui é o texto base que todo mundo pode ter, esse de Código de Direito Canônico, ele rege a vida da igreja. E aí, tudo que acontece assim, no casamento, nos sacramentos, é regido pelo Código de Direito Canônico. Eu queria começar a perguntar aqui para eles, já para o diácono João José, o que é, João, o Tribunal Eclesiástico? O que é um Tribunal Eclesiástico? Bom, diácono, na estrutura da igreja e do direito canônico, o Tribunal Eclesiástico é um órgão judiciário de primeira instância que julga causas, exceto as exclusivas da Santa Sé. Como é que é o nosso tribunal aqui? O nosso tribunal é arquidiocesano, hoje ele recebe as demandas da prelazia do Marajó e de concessão do Aragaia nas câmaras eclesiásticas. Uhum. E hoje nós temos o cônego Nildo, que lhe mandou uma saudação. Muito obrigado. É o nosso vigário judicial, nosso presidente do tribunal atualmente. Tá certo. E assim, como é que é constituído, Regina, um tribunal eclesiástico? A gente pensa no tribunal, a gente pensa em juiz, promotor, defensor. Na igreja é assim também? Como é que funciona? Também. Até para nós termos uma ordem, que a gente usa uma terminologia judiciária, até para nós termos uma ordem, nós temos os juízes, nós começamos assim, numa ordem assim. Nós temos o juiz, nós temos o defensor de vínculo, nós temos os notários, os auditores, né? Então, é um conjunto de elementos, de pessoas que fazem parte, cada um, né, na administração de suas funções. Né, começando no atendimento, no esclarecimento, no presidente do tribunal, que vai julgar, né, os libélulos, né, e o defensor do vínculo vai dar o parecer dele realmente se aquele processo tem característica de nulidade. Uhum. E aí o tribunal, ele tem essa organização, já há quanto tempo tem o nosso tribunal? O nosso tribunal, nós estamos nessa gestão nova, né, com o padre Nildo já há praticamente um ano, mas ele tem mais de 28 anos. Tem mais de 28 anos. Uhum. Tá certo. E hoje, assim, diácono João, como é que é a demanda maior? É de processos de nulidade de matrimônio? O nosso tribunal, ele recebe eminentemente mais de 95% de causas de declaração de nulidade, pedido de declaração de nulidade matrimonial. É nossa maior demanda hoje. E nós estamos lá hoje disponíveis às terças e quintas-feiras para receber os demandantes para orientação, embora o tribunal a secretaria esteja aberta de segunda a sexta-feira. Mas nós fazemos os acolhimentos, as orientações, às terças e quintas, de 8 a meio-dia. E o que é um processo de nulidade de matrimônio? Muita gente pergunta assim, pode estar perguntando em casa, mas a igreja anula o matrimônio das pessoas, né? Quer dizer, o casamento não é indissolúvel, vocês estão falando de nulidade. Explica para nós um pouquinho o que é isso, José.
Nenhum poder humano pode anular um casamento. A igreja, ela não anula o casamento. Inclusive, é um momento de fazer um esclarecimento, porque não existe anulação de casamento. Um casamento válido, de pessoas capazes, nenhum poder humano pode anular. Pelo que a igreja declara, é que avaliando as provas e as testemunhas e os depoimentos, se aquele vínculo existiu. Se o vínculo, no final do processo, tiver a certeza moral de que aquele vínculo não existiu, a igreja dá a sentença de que aquele casamento está nulo. Que aquele vínculo não existiu. Deixa eu dar aqui o telefone para você do Tribunal Eclesiástico, acho que você em casa depois já está querendo saber, né? 984925284, 84925284. Esse é o telefone do tribunal, esse é o telefone importante do nosso, esse é o tribunal, inclusive é o WhatsApp, né? Hoje já funciona o WhatsApp? Sim, né? funciona. E como é que está esse WhatsApp? As pessoas estão... Nós respondemos. Vocês respondem o WhatsApp ou é o WhatsApp que não responde? Nós respondemos sim, nós procuramos dar todo acolhimento para o fiel, nós respondemos sim. E como é que é um processo? Como é que se dá um processo? Como é que começa um processo, Regina? O processo começa assim, as pessoas nos procuram, alguns têm um pouco de conhecimento do que estão querendo, em busca da regularidade junto à igreja, alguns casos para regularizar essa situação, porque já tem um matrimônio no civil, e outros porque realmente querem ficar regular com a igreja, querem voltar a comungar, a confessar e evitar esses impedimentos. Então, como começa? Nós temos a sala de acolhimento e orientação no tribunal, onde nós recebemos essas pessoas nas terças e quintas. Bom, essas pessoas são orientadas não apenas com a documentação necessária. Nós ouvimos essas pessoas para ver realmente, nesse momento, já é um momento de avaliação, se ela tem essa possibilidade de ter nulidade no matrimônio dela para ter ou novas núpcias canônicas ou apenas para ficar regular com a igreja. Então, é um momento em que a pessoa vai buscar lá atrás as suas memórias, às vezes muito sofrido, para falar, para começar a contar, lembrar pelas situações que passaram, e nós vamos analisando isso. Acolhemos pastoralmente, ouvimos tudo que elas estão dizendo, nos orientamos com relação a toda a documentação, orientamos com relação a custas, orientamos o prazo, e assim, e deixamos aberto também para essas pessoas, depois que nós mandamos para ela, como é que é feito um libelo. O que é o libelo? O que é o libelo? O libelo é como no civil seria uma petição. Para nós, no Tribunal Eclesiástico, é uma forma de petição aonde você vai expor os motivos por que você está pedindo a nulidade. Então, só que esse libelo nós orientamos como deve ser feito, porque normalmente as pessoas expressam assim, vou fazer uma carta, ou então eles chegam com 2 linhas, não. O libelo ele tem que ser bem expressivo para que nós possamos conhecer a situação daquela pessoa, se realmente aquele casamento é nulo ou é válido. Porque eu posso sim receber uma sentença dizendo que meu casamento é válido. Né? Posso receber essa sentença. E como eu recebo a sentença que meu casamento é nulo, e aí eu vou ficar livre daquela situação, e a partir dali vamos comunicar as paróquias, né, onde eu fui batizada, onde eu casei, para declarar que aquele casamento nunca existiu. Quer dizer, então, José, que lá no tribunal, logo no início, quando o casal vai, ele já tem um atendimento, né? Sim. Quem faz esse atendimento lá? É o cônego? Nós temos 4 auditores que fazem o acolhimento. Né, dessa primeira orientação, como é que vai preparar o libelo. Porque o libelo ali não pode ser muito longo, ele tem que ser mais objetivo. E a função do auditor é dar essa orientação. Desde o namoro, como se conheceram, que idade tinham, passando pelo noivado, casamento, cerimônia de casamento, primeiros meses, e quando começaram os primeiros problemas no matrimônio, até o rompimento total. Então, dentro deste processo, se busca as provas para saber se existe alguma capitulação, algum indício de que aquele casamento, daquele matrimônio não foi válido por algum motivo. Sim.
E aí se prepara o libelo, dá entrada nele com o cônego, com o presidente do tribunal. A partir daí inicia a fase processual, né? Então o tribunal vai estabelecer o colégio judicante, que é o colégio de 3 juízes, mais o notário. Depois ele vai estabelecer o limite da controvérsia, que é a capitulação, que pode ser um indício de invalidade do matrimônio. Depois tem a fase instrutória, onde vai se escolher o depoimento, testemunhas, provas. Depois disso, dá-se conhecimento para as partes, que é a parte de publicação dos autos. Depois passa-se para a finalização da fase instrutória, encaminha-se para o defensor do vínculo, após isso para o colégio judicante de 3 juízes para o julgamento. Depois do julgamento, faz a publicação da sentença e, expirado o prazo, né, que no direito se chama o transitado em julgado, essa sentença é encaminhada para as paróquias onde fez o batismo para registro daquela sentença de declaração de nulidade. E normalmente demora quanto tempo? Imaginando um processo sem tantas demoras. 100% das pessoas que vão ao tribunal perguntam quanto tempo demora. Então, assim, é relativo. Por que relativo, diácono? Porque depende da dinâmica do processo. Às vezes... Mas em média, assim, entre 8 meses e 1 ano. Entre 8 meses e 1 ano. Porque às vezes o demandado é difícil de encontrar. Às vezes a testemunha não comparece, tem que chamar de novo. Sim. Então, tudo isso vai somando um tempo para que se prolongue, mas ainda é um tempo razoável. Né? 6 meses, 8 meses a 1 ano. Para que aquela expectativa não seja frustrada. Então a gente sempre orienta. Aguarde o tempo de Deus. Nós vamos fazer o melhor no tribunal, mas nem tudo depende de nós. Então, é esse prazo, 8 meses a 1 ano. É suficiente. E o Papa Francisco tem, acho que Amoris Laetitia, né? Ele falou bastante da importância de pensar em processos de casais de segunda união, que também busquem o tribunal, que há muitas situações irregulares, né, que podem ser resolvidas pelos tribunais da igreja. Telefone de novo do tribunal, olha lá, 984925284, está aqui embaixo, você pode ligar, esse é o telefone de WhatsApp, esse telefone também, que antigamente não tinha WhatsApp, né? Então agora tem um WhatsApp, você pode passar uma mensagem, marcar, né, uma audiência, falar sobre o seu caso, que você vai ter resposta, é aqui na Cúria, tá certo? Não sai daí, a gente vai para o nosso apoio cultural, voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje conhecendo um pouco mais sobre o nosso querido Tribunal Eclesiástico, recebendo aqui a Regina Barreto, que é notária e auditora do Tribunal Eclesiástico, e o diácono João José Rodrigues, também é auditor e notário do Tribunal Eclesiástico, né? O diácono gostaria de explicar mais uma vez sobre a história de que a igreja não anula casamento, né? Isso. Diga, pode falar. É importante informar que a igreja, ela não anula o casamento. Nenhum poder humano pode anular um casamento válido. O que a igreja declara, após verificados os fatos, é que aquele vínculo matrimonial não existiu. Então é esse que é o objetivo do tribunal, declarar que aquele processo de nulidade, o vínculo matrimonial não existiu. Era uma aparência de matrimônio, embora externamente pudesse parecer um matrimônio, mas aquele vínculo não existiu. Por isso que é uma declaração de nulidade. Na verdade, você não casou. Seria o que a igreja vai dizer, aquele casamento não existiu. Então, uma declaração de nulidade, foi nulo aquele matrimônio. Não é que houve o casamento, a igreja anulou, não é isso? Isso mesmo. Tanto que a terminologia anulação, as pessoas procuram o tribunal para... eu quero anulação do meu... Eu quero anular meu casamento, porque... Então, assim, já começa com uma pequena frustração, porque nós temos que dizer para eles que o tribunal, a igreja não anula o matrimônio. E a questão de anulação, por quê? Anulação é anular um ato que foi válido. Né? Então, se ele foi válido, então a igreja não pode anular. O que a igreja declara é que aquele vínculo matrimonial não existiu. Por isso, ele declara que é a nulidade. Agora, uma coisa assim, Regina, por exemplo,
muita gente pode estar perguntando em casa, assim, você em casa pode estar perguntando se você está nessa condição, né? Por exemplo, eu acho que meu casamento não ocorreu, eu acho que eu tenho um casamento inválido, né? Mas assim, eu quero pedir um processo de nulidade, mas meu marido ou a minha mulher não querem, ou já foram embora. Eu posso pedir? Um pode pedir, mas o outro não. Pode. O outro não está fora. Como é que funciona? Pode. Se só um quer, se quiser. Geralmente essas pessoas já estão separadas há algum tempo, essas pessoas já constituíram outras famílias, ambos às vezes já constituíram outras famílias. Então eu quero regular minha situação junto à igreja, eu quero casar com meu marido, porque eu só estou com esse novo marido no civil. Então eu posso sim. Então, eu vou ao tribunal, eu vou buscar orientações de como fazer, nós vamos acolher, porque o tribunal ele acolhe pastoralmente, nós fazemos questão de mostrar, já que nós estamos numa igreja, numa pastoral, recebemos essa pessoa de forma, acolhimento, que ela se sinta bem com relação a esse acolhimento. Isso é muito importante para ela não chegar já temerosa do que pode acontecer. Então, acolhemos essa pessoa, esclarecemos isso. Mas olha, você sabe onde está o seu ex-marido? Às vezes eu sei, ou eu sei pela mãe dele, ou eu sei pela irmã, ou o meu filho tem contato com ele. Então, tudo bem, você vai dar entrada neste libelo, nós temos a litiscontestação, que é um documento onde esta pessoa vai receber uma cópia do libelo já pronto, com a aceitação da causa, que a aceitação da causa são as capitulações que dizem que aquele casamento provavelmente pode ser nulo. Então, esta pessoa recebe este livro de contestação perguntando: você tem interesse em participar deste processo? Ela responde sim ou não. Você concorda com os termos do libelo? Ela responde sim ou não. Você quer ser citado sim ou não? Se essa pessoa não tiver interesse nenhum, ela não precisa apresentar testemunhas, ela não precisa comparecer ao tribunal. Agora, se ela diz, não, eu quero sim participar, eu quero, então ela já está sendo comunicada. Então a demandante quando vai, ou o demandante quando vai conosco, ele tem sim que informar o endereço, o telefone, porque hoje já é mais moderno, né? Hoje nós já entramos em contato por telefone, pelo WhatsApp, por e-mail, às vezes a pessoa não mora em Belém, a pessoa mora em outro estado, então nós temos que fazer esse contato. Mas é possível, sim. A nulidade, o pedido de nulidade não depende da outra parte. Ah, tá certo. Outra coisa, Diácono, quais são as dificuldades maiores que as pessoas apresentam no processo de nulidade? Se pede separação, por quê? Bom, Diácono, isso é um tema assim, bastante espinhoso. Porque as pessoas vão revolver lá no tribunal um passado, às vezes, muito dolorosos. E contar a história, as pessoas já chegam no tribunal bastante sofridas, porque passou por uma situação de um matrimônio que, pelas circunstâncias da vida, não deu certo, não foi bem sucedido. E eles nos procuram para que a gente possa orientá-los, no sentido de entender que, por exemplo, uma gravidez fora do tempo, que teve uma pressão da família, uma pressão da sociedade para que aquela jovem casasse. Então, aquilo já viciou o consentimento. Né? Então, assim, o matrimônio, o consentimento é um ato de vontade. Mas se o meu ato de vontade está viciado, eu casei, eu contraí o matrimônio, porque eu estava sentindo moralmente coagido, então a gente já encontra ali um indício que aquele consentimento foi inválido. Então, assim, tem N outras causas, né, que nós escutamos. Falta de maturidade. Não tinha maturidade para entender os deveres essenciais do matrimônio, a unidade e indissolubilidade. Eu queria ter uma vida de solteiro. Eu quero casar, mas eu quero ter uma vida de solteiro. Ou então eu já digo, eu quero casar e se não der certo a gente separa. Então, quando a pessoa já entra no matrimônio pensando dessa forma, é muito fácil de entender que ali houve uma falta de maturidade com relação às propriedades essenciais do matrimônio. Uma coisa que essa questão da vontade, ele está dizendo assim, por exemplo, na nossa cultura antigamente, hoje não sei se ainda tem, o rapaz engravidava a moça, né?
e era obrigado a casar. É isso? Se disse no interior assim, né? O casamento, né? O casamento, engravidava a moça, era obrigado a casar. E essa obrigação indica um casamento nulo, não é isso? Exatamente, porque não é espontâneo. Não é espontâneo. Agora, uma coisa que se fala muito hoje em dia, que tem uma influência muito da sociedade laica, é a negação dos filhos. Eu não quero filhos. Isso não causa uma nulidade? Sim, porque você está excluindo a prole. Está excluindo a prole, né? Então você está excluindo uma característica essencial do matrimônio, que é a procriação. Então quando eu posso simular, não, eu vou casar com você, nós vamos ter filhos, mas no meu íntimo eu já estou dizendo que eu não quero. Ou então eu expresso formalmente, olha, nós vamos casar, mas não vou ter filho. Então essa pessoa já está excluindo essa qualidade intrínseca do matrimônio, que é a procriação. Embora ele esteja dizendo com os lábios, exteriorizando que quer casar, que quer ter filho, mas internamente ele não quer. Então o ato de vontade dele está viciado. Então isso aparece e as pessoas relatam isso. Relatam isso. Sim. Com muita dor. Relatam com muita dor. Não queria aquele filho. Não queria ter filho. Aí ele não quer filho, aí começa aquela frustração da mãe, querer ter uma família, né? E não poder ter a família. Tem gente que pensa que isso não implica em nulidade, mas implica em nulidade, né? E o que é o erro de pessoa? Muita gente pergunta e fala, o que é para explicar? Você está simulando uma situação. Você vai casar, você demonstra toda uma situação de que você é desta forma. É mais ou menos o que o diácono está falando. Você promete, você diz que você tem uma aparência, você diz que você é assim. Quando você casa, você vira o sapo. Você vira uma outra pessoa. Você não é mais aquela pessoa. Você tem outras vontades, outros desejos, você faz o que quer, você não cumpre com os deveres do casamento. Você não tem uma comunhão com aquela pessoa, você não é aquela pessoa que eu conheci no namoro. Aí a importância de eu saber como é que foi esse namoro, onde você conheceu essa pessoa, quanto tempo você conheceu essa pessoa, por que esse casamento foi tão rápido? Então, e as pessoas falam isso, olha, eu namorava com ele ou com ela, depois que casou, eu não conheci mais aquela pessoa. Eu não sei quem é aquela pessoa que está na minha casa. Dizem isso? Dizem muitas coisas, Diácono. Podem dizer, porque as pessoas querem saber em casa. Muitas coisas as pessoas dizem, às vezes as pessoas vão relatar algumas coisas e nós puxamos para saber realmente o que aconteceu, vamos entender ali o que aconteceu para chegar nesse casamento, porque nós estamos lá daqui e nós verificamos a tristeza, porque as pessoas choram, as pessoas se emocionam, as pessoas ficam realmente muito abaladas de relembrar um passado, uma situação de um casamento, porque eu queria este casamento para o resto da vida, mas ele não queria para o resto da vida. Então, eu tenho um ideal como uma esposa, mas ele não tem este ideal. Então, eu conheci uma pessoa antes namorando, e depois que eu casei, é outra pessoa, que eu não conheço mais. Que não sai comigo, que sai sozinho, que tem uma vida de solteiro, que não me respeita, que tem infidelidade. Então, são uma série de motivos que aquela pessoa se transforma depois de casado. Né? E tem pessoas, mas eu pensei que ele fosse mudar. Eu já sabia que ele era assim, mas eu esperava que ele fosse mudar. Tá. Aí demora quanto tempo para a pessoa isso se configurar uma certeza de que aquele casamento foi um vinho, para que a pessoa possa chegar no tribunal e dizer? Então, diácono, como a doutora Regina falou, nós fazemos esse acolhimento e nós deixamos bem claro que, embora esteja num tribunal, mas é um tribunal da igreja, é um tribunal da misericórdia, então nós estamos ali também para acolher aquela pessoa que chega ferida de uma relação que não foi bem sucedida. Então, nós ouvimos desde o início, desde que conheceu, como é que foi o namoro, se teve briga, se teve reconciliação, qual era o motivo da briga, tudo é uma minúcia de acontecimentos para que nós possamos tentar identificar um motivo de nulidade. Depois que ela está orientada, ela
prepara o libelo, que é a petição inicial, depois ela volta no tribunal, se ela precisar, para fazer uma revisão. Depois desse libelo revisado, ela prepara a documentação, né, que tem que apresentar a certidão de batismo de ambos, tem que apresentar a certidão de casamento no religioso, a certidão de casamento no civil, com a verbação do divórcio, né, e, sim, se puder trazer também o comprovante de residência, mas isso é mais na parte instrutória. E aí ela apresenta para o presidente do tribunal, que já vai avaliar, né, os indícios de nulidade. Mas isso, talvez a pessoa vá e volte umas 2 ou 3 vezes até o libelo ficar pronto para ser admitido. Hoje, quantos pedidos de nulidade vocês têm no tribunal? Diácono, Qual é a rotatividade, assim? nós temos uma demanda muito alta. Por semana, por exemplo, nós trabalhamos, o tribunal funciona a semana inteira, mas os auditores terça e quinta. Normalmente, por terça-feira, são 8 pessoas que nos procuram. 8? 8 pessoas que nós não temos tempo para nada. São 8 pessoas que nos procuram. É muito. Muito. Nós temos um livro que nós fazemos as anotações de telefone, qual é a paróquia, que a pessoa está... E geralmente essas pessoas que nos procuram, elas estão a serviço da igreja. Elas já estão buscando um serviço na igreja, então elas têm essa necessidade muito grande de ter uma vida regular perante a igreja. Então, aí nós atendemos as pessoas com paciência, não é um atendimento rápido, porque nós temos que fazer todo um acolhimento. O cônego nos pede para ser muito pastoral com essas pessoas, fazer um acolhimento. Porque 8 pessoas é muito. Realmente, a gente não... Nós nos dividimos, né? Alguns fazem audiência, outros fazem acolhimento, porque é toda uma dinâmica, assim, no intervalo do nosso trabalho, que é de 8 da manhã até as 12 horas. Então, são as pessoas que... E após esse acolhimento, esse atendimento, nós fazemos contato e elas retornam. E complementando o que o diácono falou, há pessoas que só casam no religioso. Ah, é? Aí eu me casei, geralmente a gente vê muito esse interior, me casei só no religioso. Então essa pessoa que casou só no religioso, ela nos declara, ela faz uma declaração dizendo, olha, eu só casei no religioso. Então não há necessidade, não tem a certidão civil com a verbação de divórcio. E o libelo prossegue dessa forma. Mas assim, quantos casos vocês têm hoje no tribunal? 500, 600, em termos de casos gerais? Nós temos em torno de 60 processos 60, tramitando em 2024. 2024. Mas desses anos todos já foram muitos. A gente tem hoje talvez uns 4 ou 5 processos ainda de 2023 que não caminharam, não por conta do tribunal, por alguma pendência do demandante ou do demandado, mas em 2024 estamos nesse patamar. Porque tem que ter as audiências, Sim, as audiências ocorrem em que dias? Terças e quintas, mas assim, as audiências, elas são audiências que ela tem um tempo necessário, porque são feitos quesitos, né, que são extraídos do libelo, as próprias perguntas, elas saem do libelo, tanto para as testemunhas quanto para o demandante ou demandado. E elas são feitas de forma minuciosa, porque nessas respostas nós temos que extrair dali a verdade do que a pessoa está perguntando, porque a pergunta final nossa ali, do nosso quesito, é você declarar perante Deus que você está falando a verdade, somente a verdade, porque nós estamos dentro de uma igreja, então você tem que falar a verdade. Então, nós fazemos, isso é demanda. Então, uma audiência normalmente leva uma manhã inteira. Porque eu vou ouvir o demandante e vou ouvir 3 testemunhas. E a verdade última foi nulo ou não esse matrimônio? Né? Isso. 984-925284, 84925284, está aqui, né? Esse telefone para que você possa ligar para o tribunal, marcar sua audiência pelo WhatsApp. Hoje já está tudo moderno pelo WhatsApp. Você pode fazer a sua ligação, encontrar os auditores todas as terças e quintas aqui no Tribunal Eclesiástico, aqui na Arquidiocese
de Belém, aqui na Cúria Metropolitana. A gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos com o terceiro bloco daqui a pouquinho. Não saia daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje conhecendo um pouco mais sobre o Tribunal Eclesiástico aqui da Arquidiocese de Belém, recebendo dos notários e auditores do Tribunal Eclesiástico, a Maria Regina Barreto e o diácono João José Froz Rodrigues, que são integrantes do Tribunal Eclesiástico. Eles estavam falando aqui desse processo todo, que as pessoas vão... E tem custas, as pessoas estão em casa perguntando, deve estar... Custa alguma coisa, Como é que é isso aí, diácono? Sim, o tribunal hoje, o Tribunal de Belém, ele cobra de custas processuais 2 salários mínimos, que pode ser divididos em 4 vezes, sendo que a primeira parcela se paga na admissão do libelo. E é o tribunal que tem o menor valor de todos os tribunais do Brasil. Sim. 2 salários mínimos. Então, hoje é bastante acessível. O tribunal tem custos, de funcionário, de papel, de material de informática. Então, é um valor... Energia. Então, tudo isso tem um custo que precisa ser... custo de pagar funcionários, pagar funcionários, tudo isso tem um custo. E tudo isso é explicado nessa entrevista, sim. Quer dizer, nesse atendimento, nesse acolhimento que vocês fazem. E pode, inclusive, também uma pessoa que é atendida pelo tribunal, na hora também até perceber que talvez o seu casamento não tem indícios de nulidade. Pode acontecer isso? Pode, muitas vezes. Nesses atendimentos, nós buscamos clarear para aquela pessoa de que até o patrimônio dela foi válido. O motivo pelo qual ela está buscando entender se houve nulidade ou não, um motivo de nulidade ou não, pode ser que ela entenda que não. Foi apenas um insucesso de uma escolha mal feita, de um comportamento que ela não previa que fosse acontecer. E a gente orienta também para que a pessoa que vai no tribunal, ela principalmente busque voltar a ter sua vida plena sacramental. Não é apenas corrigir, ou anular um matrimônio que não deu certo, pelas circunstâncias da vida, mas que ela possa voltar a ter vida plena sacramental. Porque o fato de o matrimônio não ter dado certo não exclui aquela pessoa da igreja. Sim. E às vezes, muitas vezes, ela chega lá se sentindo excluída, que a igreja excluiu. Não, a igreja não excluiu. Pelo contrário, é uma preocupação muito grande, pastoral, de acolher esses irmãos, para que eles tenham vida na igreja, para que eles se sintam acolhidos por nós. E muitas vezes chegam lá muito sofridos, porque a igreja pensam, imaginam que a igreja os excluiu, que a igreja os julga. Não, ao contrário, a igreja os acolhe com misericórdia, a misericórdia que Jesus nos tem. Então, quando nós temos essa consciência, a pessoa, e acolhemos dessa forma, o demandante, o que vai buscar a orientação, ele já sai com o coração mais tranquilo, mais feliz, porque ele foi acolhido pela nossa igreja. E muitas vezes até nem recebeu o que ele queria de positividade ou não, mas ele entendeu que naquele momento o que ele está alegando não é motivo de nulidade. Antes de a gente falar um pouco sobre os cursos que vocês estão pretendendo fazer, eu queria saber assim, se o tribunal é chamado para dar palestras, porque eu acho que também é importante falar sobre matrimônio, sobre formação para os jovens. Vocês têm uma ligação com as pastorais? Assim? Nós estamos preparando isso já para o segundo semestre, porque assim, o cônego assumiu com muitos projetos, muitas mudanças, inclusive estruturalmente no tribunal, para que essas pessoas cheguem lá, se sintam bem, se sintam realmente, como ele sempre diz, numa igreja, se sintam que estão na igreja. Então, ele tem também esses projetos de orientação para as paróquias, para que essas pessoas, quando procurem a igreja para algum tipo de sacramento, elas estejam regulares na igreja e não exista uma frustração de dizer, eu não posso, eu não estou regular. Então, nós queremos sim, ele tem esse projeto, o cônego, de fazer nas paróquias e fazer cursos. Sim.
Não, mas eu falo assim com pastoral familiar, com o Grupo Bom Pastor, porque existe, né? Sim, sim. O Grupo Bom Pastor, que trabalha com pessoas que estão numa situação irregular, né? O pessoal fala do casamento de segunda união, que na verdade não é o casamento de segunda união, né? São pessoas que estão em segunda união e que podem avaliar se o seu casamento teve algum indício de nulidade. Do primeiro casamento teve indício de nulidade, né? Isso, porque a pessoa pode estar numa terceira união. Pode estar numa terceira união. Então, são casamentos novos que eles procuram. Geralmente, essas pessoas já estão casadas com terceiros, já tem um outro casamento, mas no civil, né? É uma situação. E as pessoas também que nos procuram em busca da nulidade para regular eles junto à igreja. Olha, eu quero voltar a comungar, eu quero voltar a confessar, eu faço parte de uma coordenação da igreja, eu faço parte do ECC, as pessoas sabem disso, me cobram. Então, a pessoa já se sente na necessidade de ter uma vida regular perante a igreja. Então, assim, quando a gente fala segunda união, parece que nós estamos falando só para as pessoas que têm uma segunda união. Isso é bem mais amplo. Nós estamos falando das pessoas que estão casadas, numa segunda, numa terceira, numa quarta, e que vai em busca dessa nulidade, se tiver indícios para isso, para ter essa regularidade junto à igreja. Mas acho que a pastoral familiar é uma grande parceira do tribunal, porque ela conduz o Grupo Bom Pastor, né? O Grupo Bom Pastor são aqueles casais em segunda união, que no dizer do Papa Francisco, na exortação apostólica Amor Letícia, ele também chama de casais em nova união, que seria uma terminologia mais suave, porque às vezes a pessoa já está na terceira, quarta união, como disse a doutora Regina. E já estão num relacionamento consolidado, com novos filhos, com nova mentalidade, cumprindo os deveres do matrimônio. Então, essas pessoas em nova união podem procurar, sim, o tribunal, já orientadas pela sua paróquia, que é essa formação que o tribunal vai oferecer no segundo semestre para a pastoral judiciária, para que as paróquias recebam essas demandas. Em vez de elas virem diretamente no tribunal, as paróquias já fazem o primeiro acolhimento, já tratam, e quando eles chegarem aqui, eles já chegam com um trabalho mais formatado, já sabe mais ou menos o caminho que vai tomar. Então, a pastoral familiar, sim, sempre é um grande parceiro, porque faz esse acolhimento desses casais e faz também o encaminhamento para o tribunal. Muito importante. Agora, essa preocupação da igreja, um pouco da teologia do matrimônio, preocupação de casais que tiveram uma infelicidade no primeiro matrimônio, por uma série de motivos, foram abandonados, enfim, são vários os motivos que levam o casamento a não ter dado certo, um primeiro matrimônio. Tem desde a familiares consórcios, não é isso? Sim. Já desde o Papa João Paulo II, na familiares consórcios, que é uma exortação de 1981, e ele já demonstrava a preocupação da igreja com esses casais, né? Eles chamam do matrimônio fracassado, mas é um matrimônio que não foi bem sucedido. E a igreja se preocupa, porque se esses casais quiserem continuar na fé, eles são batizados. E o batizado, ele tem que continuar na igreja. A igreja os acolhe, não os exclui de forma nenhuma. Então, nós temos que trabalhar para que esses casais estejam engajados na igreja. Hoje, eventualmente, não posso comungar, mas eu posso fazer parte de uma pastoral, eu posso fazer parte de uma equipe de liturgia. Sim. Ele não está excluído. Ao contrário, a nossa igreja, ela é, desde o Concílio de Jerusalém, ela é misericordiosa e integrativa. Nós temos que integrar ou reintegrar essas pessoas dentro da igreja, para que elas não se sintam excluídas, porque, pastoralmente, Jesus, o bom pastor, ele foi atrás da ovelha perdida, né? Que hoje são esses casais, amanhã pode ser um de nós. Sim. Para acolhê-las. E o tribunal, vocês podem dar palestra também? Vocês Sim, podem ser chamados para falar sobre essa questão do matrimônio? Porque isso gera muita dúvida, muita gente tem essa nós recebemos questão. Normalmente, às vezes dessas pessoas que nós recebemos no acolhimento, nós recebemos coordenadores de pastorais que vão exatamente, eu recebi agora, quinta-feira, um coordenador da Trindade exatamente querendo orientação, e eu orientei ele sobre tudo, para ele passar para o pároco, esclareci,
Exatamente isso. Então, a gente se coloca, assim, à disposição para fazer essa orientação, porque, assim, seria bastante acolhedor e seria até mais urgente, seria dar uma seriedade ao processo, quando a pessoa já chega com a gente, tendo conhecimento do que ela quer. Ela vai em busca de uma nulidade, mas ela não sabe o caminho, ela não sabe realmente o que ela vai pedir. Porque, na verdade, a pessoa deve buscar a nulidade porque ela quer, talvez, viver a sua vida sacramental, né? Sim. Sua vida plena. Porque, para quem é cristão e católico, sente falta, né, da Eucaristia. Sente. Né? É um relato que eu ouço muito. Diga. A dor de sentir que eu não posso ir comungar. A dor de sentir que quando eu chego para fazer uma confissão, o padre diz, você não pode confessar ainda, você vai ter que ir num tribunal, regularizar sua situação, para você poder vir confessar. E olhar que as pessoas estão comungando e eu não posso. Né? E às vezes são situações que estão anos dessa forma e a pessoa vai buscar. E isso às vezes acontece duplamente. Às vezes tem casais que já estão casados no civil, que ambos precisam ter essa nulidade, ambos precisam buscar essa realidade, se há a possibilidade da nulidade no casamento deles. Muito bem. O telefone é o 984925284, 84925284, esse é o telefone. Né? Eu falei ainda agora que marca audiência pelo Rosário, mas acho que não, não é isso? Pode explicar. Marca, você pode ligar, eu quero ir no tribunal, eu quero saber o horário, eu quero saber se eu posso ser atendido. As audiências, elas são marcadas só após a aceitação da causa. Sim, tá. Né? Aí a pessoa é comunicada via WhatsApp. Dos nossos servidores liga e comunica, olha, está marcada a sua audiência para o dia tal, a tantas horas, e traga suas testemunhas, aí isso é bem célere. Hoje, se uma testemunha mora fora, pode fazer uma audiência pelo virtual ou não? Pode-se fazer audiência, nós não estamos fazendo virtual ainda, né? Mas essa pessoa é ouvida, ela vai ser ouvida onde ela está, se ela não puder vir. No tribunal então lá? No tribunal onde ela está. Então ela pode ser ouvida lá no tribunal onde ela está, e essa oitiva é encaminhada para nós aqui no tribunal e é juntada no processo. Esse nosso tribunal de recurso também? Também. Sim, é tribunal de apelação, segunda instância. Né? E só voltando àquela questão que a doutora Regina falou, o demandante ou as testemunhas estando em outro estado, em outra localidade, nós emitimos as cartas rogatórias para os tribunais respectivo para ele ser ouvido, né, e encaminhado o depoimento. O depoimento a gente já usa o e-mail para mandar o depoimento, mas sempre encaminhando o original também por correio. Muito bem, mais uma vez o telefone 984925284, 84925284, esse é o telefone do Tribunal Eclesiástico. Suas dúvidas, ligue para esse tribunal. Espero que tenha ajudado você o programa de hoje, ou você, ou se você tem alguém que você conheça da sua família, um vizinho, um paroquiano, olha, eu tenho um problema tive um problema no meu matrimônio, ou tenho um problema no meu matrimônio, eu conheço alguém que tem um problema no matrimônio, eu acho que precisa do apoio do tribunal, eu queria um conselho, uma ajuda, encaminhe lá para o tribunal, não custa nada, eles atendem todo mundo, ouvem todo mundo e orientam as pessoas, tá certo? Quero agradecer muito a presença de vocês para a entrevista de hoje, tá bom? Regina, 30 segundos para as suas considerações finais, por favor, muito obrigado. Eu deixo aqui as pessoas que estão nessa situação, que se sintam acolhidas pelo tribunal, nós estamos à disposição para ajudá-los, para orientá-los, ouvir-os, né, o que for necessário. Então, o tribunal está de portas abertas para ouvir esses irmãos. Queremos eles na igreja, queremos que se sintam acolhidos. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado. Diácono João, por favor. Nós primeiro agradecemos a oportunidade de estar aqui, de falar um pouco do nosso tribunal. Renovo os votos de um abraço que o nosso cônego Nildo mandou para o senhor, que também é membro do tribunal. Tá certo, muito obrigado. Dizer para aqueles que hoje buscam voltar a ter vida plena sacramental, que consultem o tribunal, venham conosco, conversem conosco, recebam esse acolhimento, porque todos nós temos o direito de conhecer um pouquinho
dos nossos problemas. E nós vamos ouvi-los e dentro do direito canônico podemos encontrar uma forma de resolver aquele matrimônio que um dia não deu certo.